Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, na aula passada a gente estudou um pouquinho sobre as forças conservativas, né? Eu mostrei para vocês que as forças conservativas elas eram aquelas que elas não dependiam da trajetória, ou melhor, o trabalho que elas realizavam não dependia da trajetória que o objeto percorria ali, né? E aí eu mostrei para vocês que devido a esse fato, esses trabalhos eles podiam estar associados a energias que a gente chamou de energias potenciais. E a gente definiu a energia mecânica como sendo a soma da energia cinética com as energias potenciais. Né? A gente estudou duas energias potenciais em particular, foi a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. E a gente viu que na ausência de forças externas, na ausência de forças não conservativas, a energia mecânica do sistema ela era conservada. Agora, pessoal, se no sistema atuarem forças não conservativas, ou seja, forças que são diferentes da força peso ou da força elástica, forças cujo trabalho dependerá da trajetória do objeto, então nós temos que fazer um tratamento um pouquinho diferente, porque a energia mecânica ela não vai se conservar. Então, na prática, o que nós vamos ter é o seguinte, por exemplo, quando a gente está levantando peso lá na academia, a força que você está fazendo nos pesos é uma força não conservativa. Dependendo da trajetória que você fizer aqui com esse objeto, você vai ter que fazer forças diferentes ao longo de um deslocamento diferente. Portanto, você vai estar realizando um trabalho diferente. Então, a força que você exerce num peso para levantar ele pode ser considerada uma força não conservativa, ou qualquer força que você faça para empurrar o objeto, para puxar um objeto, são forças não conservativas. Outro exemplo de forças também não conservativas, pessoal, são as forças dissipativas. Força de atrito, força de resistência do ar. Todas essas são forças que o trabalho que elas realizam sobre o sistema depende da trajetória do objeto ou do sistema que você está trabalhando, beleza? Só que, pessoal, incluir a ação dessas forças não conservativas na nossa análise energética é muito simples. Porque olha só, se a gente tem força não conservativa atuando no corpo, a gente pode olhar para o teorema da energia cinética. O que diz o teorema da energia cinética? O trabalho que as forças realizam sobre o objeto vai ser igual à variação da energia cinética desse objeto, ou desse sistema. Quais tipos de forças podem atuar no nosso objeto? As forças não conservativas e as forças conservativas. Então, se eu somar o trabalho das forças não conservativas com o trabalho das forças conservativas que atuam nesse sistema, eu tenho o trabalho total que pode estar atuando nesse objeto. Beleza? Então, eu peguei o trabalho de todas as forças e dividi entre trabalho de forças conservativas e trabalho de forças não conservativas. Por que eu fiz isso? A gente lembra que o trabalho das forças conservativas, a gente viu que ele vai ser igual a menos a variação das energias potenciais. Então, o trabalho das forças conservativas, eu mostrei para vocês na aula passada, que ele é o negativo da variação das energias potenciais, seja ela energia potencial elástica, seja ela energia potencial gravitacional. Então, se a gente pegar essa variação das energias potenciais que está negativo e passar para o outro lado positivo, nós ficamos com essa equação aqui. Ó. O trabalho das forças não conservativas vai ser igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial gravitacional. Só que, pessoal, energia cinética com energia potencial gravitacional é a energia mecânica do nosso sistema. Então, a gente vê que o trabalho das forças não conservativas representa, na prática, uma mudança na energia mecânica do nosso sistema. O que isso quer dizer? As forças não conservativas elas têm a função de fornecer energia para o sistema, por exemplo, esse caso aqui, né? Você está fornecendo energia para o peso, e no fim das contas você forneceu para ele energia potencial gravitacional. Você aumentou a altura dele. Então você aumentou a energia mecânica desse objeto. Ou o trabalho das forças não conservativas podem retirar a energia mecânica do seu sistema. É o caso, por exemplo, das forças dissipativas, como a força de atrito.
beleza? Então a gente verifica o seguinte: o trabalho das forças não conservativas vai indicar para a gente a energia que é transferida para o sistema, ou seja, que é fornecida para o sistema, ou de um sistema, ou seja, que é retirada desse sistema, beleza? E aí, pessoal, é interessante ver o seguinte: beleza, professor, então eu estou retirando energia mecânica do sistema ou fornecendo energia mecânica para o sistema. Pessoal, a energia mecânica está mudando, mas a energia total, incluindo o corpo que realiza esse trabalho, ela não muda, tá? Você pode ter uma mudança de formas de energia. Por exemplo, quando a gente está levantando esse peso aqui, nós gastamos uma forma de energia para realizar esse trabalho. A forma de energia que nós gastamos são as nossas calorias. Então, quando eu estou fazendo esse trabalho aqui, quando eu estou fornecendo energia mecânica para esse sisteminha de pesos aqui, eu estou transformando as minhas calorias, a minha energia corporal, em energia mecânica desse peso. Se você ficar fazendo isso várias vezes, você vai estar gastando muita energia do seu corpo, ou seja, você vai estar fornecendo muita energia para esse peso, e aí por isso que fazer exercício físico faz com que a gente emagreça. A gente está convertendo a nossa energia corporal, a nossa quantidade de calorias, está convertendo ela em energia mecânica, no caso aqui, por exemplo, para os pesos, beleza? No caso, por exemplo, da força de atrito, pessoal, em geral, a força de atrito, quando ela atua, ela retira a energia mecânica do sistema e essa energia mecânica ela é convertida em energia térmica. E às vezes um pouquinho também de energia sonora, mas primordialmente energia térmica. Por isso que a gente vê, quando a gente esfrega muito uma coisa na outra, a região ali ela aumenta a temperatura, porque o trabalho da força de atrito aqui nesse deslizamento está convertendo essa energia mecânica desse sistema em energia térmica, tá joia? Então essa que é a ideia da ação das forças não conservativas. Então, como a ideia é muito simples, pessoal, a gente consegue fazer aqui 2 exemplos para vocês verem como aplicar essa ideia. Na prática, a gente vai usar mais essa equação aqui, ó. Ela facilita um pouco a compreensão para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo número 1 aqui, pessoal. Na figura, um bloco desliza ao longo de uma pista de um nível para outro mais elevado, passando por um vale intermediário. A pista não possui atrito até o bloco atingir o nível mais alto, onde uma força de atrito faz com que o bloco fique em repouso depois de percorrer uma distância d. A velocidade inicial V0 do bloco é 6 metros por segundo. A diferença de altura h é 1,2 metros. E o coeficiente de atrito, cinético no caso, né, é 0,6. Determine o valor de d, ou seja, qual distância ele percorreu até parar. Tá joia? Então, como é que a gente vai resolver esse problema, galera? Olha só. A gente pode olhar simplesmente para a situação inicial do meu problema e para a situação final do meu problema. E com isso a gente consegue resolver o problema, porque olha só, vamos supor que aqui na situação inicial eu estou na minha altura 0. Quer dizer que na minha situação final eu vou estar na altura 1,2. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: o trabalho que a força de atrito vai realizar nesse trecho vai ser igual à variação da energia cinética ao longo de todo o meu problema, mais a variação das energias potenciais ao longo de todo o meu problema. Isso porque nesse percurso aqui, nesse vale, como não tem atrito, você não tem nenhuma força não conservativa atuando nesse objeto. A única força que está atuando nele nesse pedaço aqui é a força peso, que é uma força conservativa, ou seja, não produz mudança da energia mecânica. Então, o único lugar em que eu vou ter variação da energia mecânica é nesse pedacinho aqui onde tem o atrito. Então, eu posso analisar a situação inicial como sendo esse ponto e a situação final, que é a situação em que ele parou aqui logo depois de percorrer essa distância d, ele para. Então, o que nós vamos ter, pessoal? Olha só. O trabalho da força de atrito, a gente sabe que trabalho de uma força é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Isso nós vimos aí umas 2 ou 3 aulas atrás. Então eu coloquei aqui para vocês, ó.
trabalho da força de atrito vai ser a força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a normal, a gente lembra disso, vezes o deslocamento em que essa força atua, vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Se o deslocamento está para a direita, o atrito ele vai atuar para a esquerda, o ângulo entre essas forças é de 180 graus, e o cosseno de 180 graus é menos 1. Por isso que eu coloquei aqui negativo, beleza? Na prática, sempre que uma força é oposta ao deslocamento do objeto, o trabalho dela será negativo. Então, μ vezes normal é a força de atrito vezes o deslocamento, que é o que eu quero descobrir. Isso vai ser igual à variação da energia cinética. Bom, como ele para no final do processo, a energia cinética final é zero, menos a energia cinética inicial, que é massa vezes a velocidade inicial dele lá no começo do meu movimento, dividido por 2, beleza? Então isso aqui, esse termo, esse primeiro parênteses, é a variação da energia cinética desse objeto, mais a variação da energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional final dele está associada a essa altura h, e a energia potencial inicial dele, eu disse que é zero. Pessoal, lembre-se que esse zero aqui, ó, a gente pode escolher, tá? Eu poderia escolher o nível. Poderia escolher o nível que é zero aqui para mim. Eu escolhi na situação inicial dele. Se eu escolhesse um valor diferente aqui de nível, a gente vai fazer no próximo exemplo também, não ia mudar a variação, porque a variação ela só está associada à diferença de nível, tá bom? Então, mudar o referencial aqui não ia mudar esse termo. Então, se eu coloco o meu referencial aqui, facilita porque eu vou ter um termo nulo, né? Então, aqui eu tenho energia potencial gravitacional, aqui eu não tenho energia potencial gravitacional. Aqui eu tenho energia cinética, aqui eu não tenho energia cinética, tá joia? Quando chega aqui no final, né? Então, é essa equaçãozinha que a gente tem que resolver aqui. Pessoal, como nesse trecho aqui, em que ocorre o atrito, é um trecho horizontal, a gente sabe que nesse caso, então, a normal vai ser igual ao peso dele. Então, se a gente reorganizar essa equação, vai ficar o seguinte, ó, menos, né, o coeficiente de atrito vezes a normal, que é o peso, massa vezes gravidade, vezes o deslocamento. Então, isso aqui é o trabalho que vai ser realizado pela força de atrito. Vai ser igual, esse zero eu não preciso pôr, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial gravitacional aqui que eu tinha, né? O menos zero eu não preciso colocar. Perceba que tem massa em todos os termos, então a gente pode cortar a massa. E aí nós ficamos com o seguinte, a distância d percorrida até ele parar vai ser, pessoal, cortei a massa, né? Então fica, e esse menos passa para o outro lado, então esse termo fica positivo e esse termo fica negativo. Então fica V0 ao quadrado sobre 2 menos GH. Eu cortei as massas, beleza? Tudo isso dividido e aqui passa dividindo. Cortei a massa, então o coeficiente de atrito e a gravidade passam dividindo todo esse termo. Então, o nosso deslocamento aqui ao longo do trecho que tem atrito vai ser V0 ao quadrado sobre 2 menos a gravidade vezes a altura. Tudo isso dividido pelo coeficiente de atrito vezes a gravidade, beleza? E aí, substituindo agora os valores, velocidade inicial era de 6 metros por segundo, ao quadrado é 36, isso dividido por 2, né? Menos a gravidade que eu estou considerando 10, vezes a altura, né, que é o desnível do nível inicial para o nível final, que é 1,2, 10 vezes 1,2 dá 12. O coeficiente de atrito é 0,6, a gravidade é 10, 0,6 vezes 10 dá 6, então nós ficamos com 36 por 2 dá 18, menos 12 dá 6, dividido por 6 dá 1. Então, ele vai conseguir percorrer aqui 1 metro até parar sobre a ação dessa força de atrito. É assim que a gente usa a ideia do trabalho realizado pelas forças não conservativas, no caso foi a força de atrito. Beleza? Pessoal, vou fazer mais um exemplo para ficar claro para vocês aí como usar essas ideias, tá? Segundo exemplo diz o seguinte, ó, na figura, um bloco desliza em uma pista sem atrito até chegar a um trecho de comprimento 1,2 metros, que começa a uma altura de 2 metros, em uma rampa de ângulo 30 graus. Nesse trecho existe atrito. O bloco passa pelo ponto A com uma velocidade de 8 metros por segundo, ponto A está aqui embaixo, e pelo ponto B com a velocidade de 2 metros por segundo, depois de passar pelo pedaço com atrito aqui, ó.
Determine o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície ao longo desse trecho L. Então, pessoal, o que acontece? Esse corpo ele tinha uma velocidade aqui de 8 metros por segundo. Aí ele passa aqui embaixo pelo ponto A e começa a subir essa rampa, cuja inclinação é de 30 graus. Bom, enquanto ele sobe, ele percorre uma distância sem atrito, e aí, quando ele atinge aqui uma altura em relação à horizontal de 2 metros, ele chega nesse pedaço L aqui, ó, que tem um atrito. Esse pedaço L com atrito tem um comprimento de 1,2 metros. Aí, quando ele chega no final desse pedaço com atrito, ele chega lá com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, sabendo disso, ele quer saber qual é o coeficiente de atrito nessa parte que possui atrito aqui. Então, galera, ao longo desse movimento, a gente enxerga que a única força não conservativa que atua nesse corpo é a força de atrito nesse trecho, ao longo desse trecho. Então, a gente pode dizer que o trabalho dessa força de atrito vai ser igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, no caso, só gravitacional, né? A gente não tem aqui mola nem nada. Então, variação da energia potencial gravitacional aqui. Bom, quando ele chega aqui no ponto B, ele vai estar a uma altura em relação à horizontal, que eu estou chamando aqui de H', né? Então, se a gente pensar nessa ideia, nós vamos ter a seguinte equação. O trabalho da força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal vezes o comprimento em que esse atrito ocorre, né? Ou seja, o deslocamento em que a força atua, negativo porque o atrito está oposto ao movimento, né? Então, μ vezes normal vezes o L, que é o comprimento, é o deslocamento em que o atrito atua. Isso vai ser igual à variação da energia cinética, massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2, mais a variação da energia potencial gravitacional. Pessoal, no final, ele está aqui nessa altura H'. E no começo, ele está aqui no solo, né, na região mais baixa de altura zero. Então, a energia potencial gravitacional final vai ser mg vezes esse H', que é a altura aqui do ponto B, após passar pela parte com atrito, menos a energia potencial inicial, que era zero, que é aqui embaixo. Então, a primeira coisa que a gente precisa é esse valor dessa altura H' aqui que eu chamei. Porque ele me disse no texto o valor de H, que é a altura em que o trecho com atrito começa a existir. Eu quero saber qual é a altura vertical no ponto em que o trecho deixa de existir, né? No ponto em que ele termina. Então, você tem um desnívelzinho aqui, né? A gente tem que saber quanto vale esse desnível para saber essa altura toda. Então, a gente pode usar o seguinte, eu posso pensar nesse triângulozinho aqui, ó, em que o deslocamento com atrito é a hipotenusa, e essa diferença de altura entre H e H' é o cateto oposto ao ângulo θ. Então, essa diferença H' menos H é o cateto oposto ao ângulo θ. Então, o seno do ângulo θ, que é de 30 graus, né, vai ser igual a H' menos H, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o deslocamento ao longo do trecho L, que é o tamanho L aqui. Então, tá aqui, ó, seno cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Bom, usando isso, né, pessoal, seno de 30 é meio, o comprimento L era 1,2 e a altura H inicial, lá no momento em que o atrito começa a existir, era de 2 metros, né? Então, aqui, ó, 1,2 passa multiplicando, dá 0,6, né? Meio vezes 1,2 dá 0,6. E o 2 está negativo, passa positivo. Então, essa altura H' é de 2,6 metros. Quer dizer que, ao longo desse deslocamento com atrito, esse cara ele subiu um nível na vertical, né, de 0,6 metros, atingindo a altura final de 2,6 metros. Tá bom? A outra coisa que a gente tem que observar é que enquanto o atrito está atuando, ele está aqui no plano inclinado. Então, quando o corpo está no plano inclinado, a gente já fez vários exercícios sobre plano inclinado, a gente sabe que a normal, quando ele está aqui, é igual ao PY, é igual à componente Y do peso, em módulo, né? Você vai ter a componente Y do peso para cá e a normal para cá, eles se equilibram, né? Então, a gente sabe que a normal vai ser em módulo igual ao PY, e a gente lembra que o PY é o peso, que é massa vezes gravidade, vezes o cosseno do ângulo de inclinação aqui da nossa rampa, tá bom? Então, a normal vai ser massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo
de 30 graus. Então, a gente pode substituir esses resultados aqui nessa equação, que é o teorema da energia cinética aqui, escrito de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, substituindo os valores, vai ficar assim, pessoal, olha só. No lugar da normal, eu coloquei massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo θ e mantive o coeficiente de atrito e o comprimento. Isso aqui constitui a força de atrito que está atuando neste objeto, ou melhor, o trabalho realizado pela força de atrito neste objeto ao longo desse deslocamento L. Joia? Pessoal, aqui nesse termo que envolve energia cinética, a massa sobre 2 é a mesma nos dois termos, coloquei em evidência. Então fica massa sobre 2, que multiplica a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional final, né? Porque a inicial é 0, então a variação é só o valor final. Novamente, nós temos massa nos três termos. Então essa massa ela pode ser cancelada, e agora a gente sabe todos os valores necessários para resolver o problema, olha só. A gravidade, considerei 10. O comprimento L, o deslocamento L em que existe o atrito é de 1,2 metros. E o cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Aí a massa aqui cortou, então sobrou meio, vezes a velocidade final ao quadrado, a velocidade final era de 2 metros por segundo, ao quadrado dá 4. Menos a velocidade inicial ao quadrado. A velocidade inicial era 8, ao quadrado dá 64. Mais a massa cortou, a gravidade é 10 e a altura galinha nós obtivemos 2,6 metros aqui. E agora é só resolver essa equação para achar o coeficiente de atrito. Então, 10 vezes 1,2 dá 12 e raiz de 3 sobre 2 dá mais ou menos 0,866. Né? Multiplicando, a gente tem aproximadamente 10,4. Então, menos o coeficiente de atrito vezes 10,4 vai ser igual. Bom, pessoal, aqui o termo da energia cinética vai ficar 4 menos 64 dá menos 60, dividido por 2, menos 30. E aqui 10 vezes 2,6 dá o 26, né? Então, nós ficamos com menos coeficiente de atrito vezes 10,4 igual a 30, menos 30 mais 26. Menos 30 mais 26 dá 4. Negativo, né? Dá menos 4. O menos corta com esse menos, e o 10,4 passa dividindo. Nosso coeficiente de atrito vai ser 4 dividido por 10,4, que dá aproximadamente 0,38. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente resolve questões que envolvem forças não conservativas. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Valeu. Até mais.